Bom, vamos lá. Uma boa noite, meus irmãos. Estamos aqui novamente. Nós temos que dar sequência ao trabalho da última aula, mas hoje, como é quinta-feira, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais light. A gente estava falando sobre associação de ideias e vamos falar agora um pouquinho sobre patologias, doença. Porque, na realidade, a gente está falando de situação intelectual, de pessoas com alto nível, e de repente aparece alguém para se inscrever ou para treinar, já aconteceu isso várias vezes, né? A pessoa é encaminhada à academia e às vezes há algum problema, alguma patologia. Então é muito importante também a gente ver num certo ângulo para lá e num certo ângulo oposto. Então vamos falar sobre algumas doenças, né, relacionadas com a associação de ideias. Então, nós temos como uma das primeiras aí mais comuns é o aceleramento da associação. As ideias e imagens surgem uma após outra, aparecendo geralmente sem ordem lógica. É acompanhado algumas vezes de exaltação da memória e frequentemente de grande labilidade de atenção. Então, o que é isso? Labilidade. É aquela mudança de humor repentina. Tem dois tipos, tem uma que é emocional e uma que é neurovegetativa. Na emocional, ocorre justamente uma ausência de estabilidade emocional. Tem aquela tendência para alternar emoções que oscilam entre estados de alegria, melancolia, tristeza. Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas assim. É bastante difícil. A pessoa tá brigando contigo, de repente está sorrindo, quer te abraçar, de repente, digamos assim, te põe para fora, te despacha, né? Então, a gente encontra esse tipo de pessoa na academia também. Todo mundo sorrindo, feliz, de repente a pessoa sai, vai embora irritada, ou vice-versa, né? E tem a labilidade neurovegetativa, demonstração ou manifestação através de oscilações de humor, transpirações, tremores, tá? Então, são coisas que nós temos que perceber também. Nós vimos aquele fato de tremor, cor da pele, pupila, lá atrás, né? Quando a pessoa está agitada, ela vai partir para uma agressão ou não. Aqui já é interessante ver com relação à associação de ideias, tá? A pessoa também revela certo grau de excitação motora, falando, escrevendo ou gesticulando mais que habitualmente. É bastante comum. Quando este transtorno se torna mais acentuado, aí a pessoa tem a fuga das ideias. A associação se processa com grande rapidez, as ideias e imagens parecem uma cachoeira, né? É mais comum no que se chama de excitação maníaca, na fase aguda de paralisia geral e outros casos aí. Então, existe um outro caso patológico que é o retardamento de associação. Ele é justamente o oposto, o contrário do anterior. O primeiro era muito acelerado, aqui a associação já se faz com lentidão. Por quê? A atenção está polarizada num determinado sentido, porque há forte estados afetivos dominando a atividade psíquica, né? Já falamos sobre esses estados, e às vezes é uma deficiência global dos processos intelectuais ou até uma debilidade global das funções psíquicas. Pode-se observar nos estados neurastênicos, melancólicos, demenciais também. Correspondendo a esse estado psíquico, se observa um retardamento de atividade motora. É bem lento, parece estar praticando tai chi. E, às vezes, o mutismo. Puta merda, o que é mutismo? Tem dois tipos, tem o mutismo seletivo e o mutismo eletivo. É um transtorno psicológico que se caracteriza pela recusa em falar em determinadas situações.
Em outros, a pessoa fala normalmente, né? Então, a gente acha que a pessoa é tímida, introvertida e ansiosa, né? E que é normal dela, pode até ser. Mas, de repente, já se encaixa aqui como uma patologia mesmo, tá? Tem um chamado de perseverança. Consiste em responder diferentes perguntas com as mesmas palavras. A estímulos diferentes, a pessoa usa sempre idênticas respostas. Tá? Então você percebe que a pessoa começa a repetir aquilo. Ah, como? O que está acontecendo? Né? Às vezes eu, particularmente, nem questiono, eu observo, vou rodando, vendo o que está acontecendo, né? E como é que a gente vai resolver isso. Tem uma situação chamada de interceptação. Aí há uma interrupção brusca no curso das ideias, durante um certo período. A pessoa conversa contigo naturalmente. De repente, ela para de falar, ou põe palavra, ou algumas pequenas frases sem nexo com o assunto principal. Pouco depois, ela continua a exposição que ela tinha iniciado antes. Isso aqui é um tipo de esquizofrenia. Eu não sei se vocês reconheceram, mas a gente tem pessoas conhecidas aí que se encaixam aqui, tá? Então é bom observar bem. Às vezes a pessoa não percebi, não. Isso aqui nós temos que perceber, sim. Tem algum problema na associação de ideias, não está fluindo naturalmente. Né? O outro tipo é incoerência. O pensamento se mostra fragmentado. Falta conexão entre ideias e juízos. Né? Este fenômeno se associa geralmente com a fuga de ideias. E é comum de observar em estados chamados de confusionais. O que é isso? É a mudança súbita de comportamento associada a um rebaixamento de nível de consciência. Esse rebaixamento nem sempre é percebido, como sonolência ou torpor, mas pela redução da capacidade de focar a atenção em estímulo e pela redução da capacidade de conseguir sustentar a atenção até a conclusão de um raciocínio ou de uma tarefa. Então, você vai mostrar para ela como é que se constitui um raciocínio e você coloca uma ideia com mais uma ideia, tem uma conclusão. Aí você pega outra ideia, compara com uma imagem, ou com uma outra ideia, tem uma outra conclusão. Você pega as duas conclusões, compara e conclui, você tem um argumento. Normalmente, no meio disso, a pessoa já distraiu, não percebe mais o que está acontecendo. Então, eu sempre falei com vocês, se a pessoa não consegue prestar atenção, pode ser uma série de fatores, e entre eles o fator patológico, tá certo? Esse rebaixamento, ele costuma oscilar, e é diferente durante o longo do dia. À noite é pior. A pessoa tem insônia, agitação, discurso com alguma incoerência, tem sintomas psicóticos e a labilidade emocional se manifesta. Então, às vezes a pessoa chega, alguém da família conta, essa noite foi difícil, aconteceu isso, já dá uma ligada, né? A pessoa tem um distúrbio de associação de ideias. Pela manhã e à tarde é um pouquinho melhor, mas a pessoa manifesta aquela sonolência matutina, amnésia do episódio noturno, não lembro o que aconteceu à noite, melhora da vigilância e da atenção, discurso mais coerente. Então é interessante isso, com a luz do sol funciona um pouquinho melhor, né? Nesses tipos de pessoa, pode ocorrer alteração em todas as atividades do psiquismo. Humor, memória, percepção sensorial, juízo da realidade, coerência do pensamento, coerência do discurso, sono, motricidade, orientação. Então, às vezes, a pessoa não está simplesmente distraída, ela tem uma patologia mesmo, a gente percebe isso no treinamento, temos que ser ativos, né? As populações mais acometidas aqui são os idosos internados, pacientes em pós-operatório, pacientes, né, pessoas com lesões no sistema nervoso central. O cara caiu de moto, levou uma pancada, ou até no treinamento, no combate, numa competição, e em seguida ele começa a ter umas crises assim, você já observa que tem uma lesão ali no sistema nervoso central, né?
estados febris, distúrbios metabólicos, é o caso do hipertireoidismo, né? Cetocitose diabética, uremia, encefalopatia hepática. Aí você fala, pô, mas o que eu preciso saber disso, né? É porque tem também o caso de abstinência de substâncias psicoativas. Chique, né? O pessoal usa um outro termo aí, assim fica mais bonito, né? Então, você percebe que o senhor estaria naquela abstinência maluca, ele vai se encaixar aqui também, tá bom? Tem também o fenômeno que a gente chama de desagregação. Aqui há uma destruição da unidade dos conteúdos ideológicos normais, de maneira que se separa o que está unido e se une o que está corretamente separado, introduzindo nas vivências representações misturadas, heterogêneas. Por exemplo, o cara fala assim, eu devo descender do Pedro, porque o Pedro procurava os cachorros com falo-leite. E isso é muito doce. Perceberam? Então, às vezes, acontece isso. A desagregação pode se manifestar também por um fenômeno que a gente chama de resposta ao lado. Você pergunta, quantos anos você tem? O cara está preenchendo a ficha, você pergunta, qual a sua idade? Ele fala assim, porque as montanhas são altas. Aqui também vocês vão perceber que a gente tem casos próximos, atualmente, em que as respostas, às vezes, as colocações são assim, meio do lado, né? Depois volta, tá? Se observa aqui na pseudodemência histérica, como eu falei também, no caso de esquizofrenia, tá? Prolixidade. A pessoa revela grande dificuldade aqui em sintetizar o seu pensamento, tornando-se a exposição abundante em detalhes supérfluos e faltando, ao mesmo tempo, a agilidade psíquica que permitiria desprezar fatos secundários e utilizar apenas os principais. Tá? É comum na demência profunda, na oligofrenia, epilepsia e estado senis. Aí você vai falar, pô, mas como assim? Putz, é aquela pessoa, tipo assim, você pergunta a ela, você atrasou, né? Então, nossa, eu saí de casa, o cachorro não sei o que, aí o vizinho, papapá, o carro não sei o que, aconteceu não sei o que mais. Aí a pessoa vai falando. Quando é em áudio, então, é uma coisa de louco, né? Tu fica lá meia hora ouvindo, tá? É o fenômeno de prolixidade. Então, resumindo, tem umas coisas aí, alguns problemas que a pessoa apresenta e você percebe que ela não consegue fazer a associação de ideias. Então, como nós comentamos que a associação de ideias ela é fundamental para desenvolver a tua imaginação, para você desenvolver técnicas de memorização e tudo mais, para você conseguir abstrair, essa pessoa já não vai atingir aqueles níveis. Ela pode treinar, frequentar academia. Eu conheço academia aqui na cidade, conheço pessoas que frequentam há anos, né? E você chega depois que você frequenta um tempo, convive, aí você percebe que aquela pessoa não oferece risco para os outros, é uma pessoa até tranquila, mas é muito estranho. E não evolui, né? Mas enquanto está ali, está sem o tempo livre, está fazendo uma atividade, então tem um ponto positivo. Tá? Legal. No último comentário que a gente fez ontem, nosso tempo acabou, não deu tempo de aprofundar um pouquinho mais, né? Mas aí estava falando sobre a associação de ideias, então é interessante pensar assim, enquanto as ideias estão em mim, internas, tipo no processo de criação, é a associação de ideias. Só que eu posso colocar essas ideias na cabeça da outra pessoa, forçando essa pessoa a associar as ideias, forçando ela a fazer uma associação de ideias. Aí é o que o Rocha comentou, isso aí então funciona como uma mensagem subliminar. Tá? Então vamos dar um exemplo interessante aqui para vocês. Às vezes você, por exemplo, convive com, no nosso caso aqui, né? Convive com uma garota. E digamos que você quer se aproximar dela, ou até o oposto, você quer que ela se afaste, porque você não quer se envolver com ela, alguma coisa parecida.
e você vai se envolver se ela demora, né? Então, você pode usar uma associação de ideias idêntica para jogar uma mensagem subliminar, só que pode ter efeitos completamente diferentes. Então, por exemplo, uma das estratégias para você se sair bem com alguém é fazer a pessoa imaginar aquela situação ocorrendo. Entende? Então, você está conversando tipo aí com uma garota e você fala para ela, nossa, imagina que você está massageando meus pés, estão doendo tanto, massageando as minhas costas, massageando meu tronco. E aí você para. Por associação de ideias, um dos tipos que a gente comentou ontem, ela vai concluir um pouco mais. Então, isso às vezes pode aproximar a pessoa e, dependendo do contexto, você pode afastá-la, ficar livre dela, ou ela se afastar e ficar livre de você. Mas então é interessante isso, porque a associação de ideias não funciona. Por isso que a gente está falando daquelas teorias, né, em profundidade, porque elas acontecem em mim e elas acontecem no outro. Eu posso induzir o outro, como ele pode me induzir também por aí. Tá bom? Quando você faz essa indução, você está induzindo, obrigando aquela pessoa a vivenciar aquela experiência que você sugeriu apenas em parte. Tá certo, pessoal? Depois a gente vai falar em profundidade sobre hermenêutica, né? Sobre mensagem subliminar, interpretação, mas aí depois, daqui a algumas semanas. Ok? Cadê o som de vocês? Vocês estão dormindo aí, não é possível, né? Tem que achar. E aí, Valfrui, tudo bem contigo? Deu um BOzinho aqui, mas tô na fita. Maravilha. Maravilha. E aí, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu estou bem interessado nessas aulas que tem as mensagens subliminares. Porque a gente ouve isso, vem através de alimentação também. Tem muitos fast foods da cidade que tem temperos que te condicionam a beber, né, a comer mais. Então, eu quero aprender um pouco mais a respeito disso. Cara, tem muita gente usando essa técnica, essa estratégia aí conosco. A gente vai fazer um trabalho que depois você vai resumir. Vamos fazer assim, pega a aula 30, a aula 37, a 42, a 50, e você já tem ali matéria para fazer uma aula sobre lavagem cerebral. Aí. É muito interessante, é muito gostoso, né? Mas é aquilo, né? Meio chatinho um momento ou outro, porque você tem que aprofundar um pouco mais em alguns conceitos, mas é muito gostoso, né? Aí. Rocha, a gente comentou um pouquinho mais, acrescentando o que você havia comentado, né? Tranquilo? Sim. É legal, mas é bem difícil. É difícil pegar aí a definição de cada um, de cada termo. Para mim é complicado. Eu acho bem difícil, mas está dando para acompanhar. Maravilha. Eu assisto a aula e depois reassisto de novo. Tenho feito isso agora porque está ficando difícil. Eu tenho colocado algumas frases lá. Eu tenho visto. Que possivelmente vai facilitar um pouquinho para vocês, né? Eu não sei se vocês viram, eu coloquei ontem uma frase lá que é praticamente um resumo de tudo que foi visto. Alguém chegou a ver? Hoje eu assisti de novo. Eu coloquei um resumo praticamente numa frase. E nós treinamos para desenvolver a percepção, desenvolvendo os sentidos através das sensações. Para isso, precisamos utilizar a razão através da atenção. O costume, sendo repetido, vai gerar o hábito de abstrair e associar ideias. Não havendo nenhuma patologia como a que nós colocamos hoje, isso vai me permitir uma elevação espiritual a um nível superior, horizontal e vertical, que a gente chama de autogenia. Isso aí vai me possibilitar trabalhar a criação, sendo esta
a liberdade total e a verdade, porque é uma adequação máxima possível de você com você e com a natureza. É a concepção divina, praticamente, né? É muito legal. Ok, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário? Tiago? Tá. Você está sem som, só mover os lábios. Só meus lábios. Então, tá bom. Pessoal, um bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Com muita saúde, né? Fim de semana. O Yasumi Nasai, O Yasumi Nasai. Natashita, Matashita. vida longa e sadia, né? Até mais, pessoal. Até Bom mais. final de semana, pessoal. Falou, pessoal. Até mais. Até Hein? mais. Alô. Os.